Primeiramente, pastor, como foi o seu chamado pastoral, né? Como começou esse chamado? Quando você entendeu, assim, a voz de Deus te chamando para pastorear? É ainda jovem, né? Tão jovem. 35 já. Você é pastor há quantos anos já? 4 ou 5? Ordenado ao ministério há 10 anos. 10 anos? 2015. Nossa, muito. 25 anos. Com 25 então. fui ordenado ao ministério na Dínamos já. Pastoreei os primeiros 6 anos os jovens. E depois assumiu a igreja. Mas já em 10 anos em tempo integral, 10 anos ordenado ao ministério. Cuidei de seminários, cuidei da escola de ensino, dos jovens. E já há 5 anos cuidando da igreja como pastor titular, né, da igreja. Então você foi ordenado aos 25 anos. Mas o meu chamado, né, respondendo a Kelly também, foi logo na conversão. Logo na conversão. Assim, alguns meses depois que eu me converti com 16 anos, pessoas ali na igreja que estavam mais tempo percebiam em mim algo, falavam assim, você vai ser pastor. Diziam, olha, você tem um chamado, você tem um coração diferente, uma sabedoria diferente. Eles que diziam, eu não via nada disso. Só que não foi só eles que disseram. Eu lembro de uma vez estava assim, pedindo ofertas na rua, molecada, 16 anos, para pagar os eventos da igreja, né? Tinha muito disso naquela época, em 2006. Eu não coloco meus jovens para fazer isso hoje em dia, mas faziam isso na época, e tá tudo bem, na época valia a pena. E assim, eu me lembro que uma dessas, um cara parou um carro, era um golzinho branco, ele parou o carro e falou, olha, eu parei aqui não para te dar um dinheiro, para dizer que Deus me mostrou que você vai ser um pastor. Meu Deus, que coisa. E aí teve algumas confirmações, e a mais forte foi quando eu nem queria ser pastor. Meu pai, ele brigando comigo, porque ele viu ali o meu desequilíbrio quando me converti. Porque a conversão é desequilibrada. Você se encabeça na igreja. Eu entendo meu pai hoje. É bem assim mesmo. Ele me viu ali de uma hora para outra. Mudei de religião, batizei, começando a ir para a igreja toda hora. Ele se assustou com aquela ruptura, né? Uma tradição católica não praticante dele. Minha mãe, uma evangélica também não tão praticante na época. Eu digo praticante fora, né? Mas em casa sempre com princípios, me ensinaram a crer em Deus, né? Enfim, pais maravilhosos. Mas meu pai, ali, ele... Tá pensando que vai ser pastor, Não tinha nem pensado. Olha isso. Então, as primeiras convicções vieram de fora. Mas quando elas chegavam dentro do meu coração, eu me perguntava, será mesmo? Meu Deus. E logo com um ano de convertido, eu já percebia sinais que eu seria um pastor. Eu havia sonhos no meu coração, eu me via pregando, me via orando pelas pessoas. E o principal, logo nos primeiros meses eu comecei a cuidar de outras pessoas que chegaram na igreja. Deus me deu a habilidade de me importar, de atender pessoas, de ouvir os seus dilemas. Então, muito jovem eu comecei. Tanto é que com 18 anos, eu já estava cuidando de um pequeno grupo. Lá em 2008. 2008 já Em 2009, esse pequeno grupo virou 3 pequenos grupos. Meu Deus, que é isso? E aí, com 20 anos, em 2010... já haviam vários grupos que eu estava cuidando na igreja. E aí eu comecei a pregar no culto de jovens como um auxiliar do pastor. E aí com 21, 22 anos, eu já estava liderando 150 jovens na igreja que eu era. Que não era Dínamos. Ainda não era Dínamos, mas era associada. A Dínamos é associada, era a Igreja Videira, tenho muita alegria. Igreja Videira, o pastor Luiz é o fundador, junto com o pastor Marcelo. E lá em Goiânia, mas em São Paulo, que é onde eu era o meu pastor Wilson, pastor Alexandre, pastor Ricardo. Tive muitos pastores preciosos ali, líderes que me cuidaram muito bem de mim. E eu já tinha chamado ali. Mas aí quando eu já estava liderando jovens, não era pastor ordenado ainda, aí é quando eu, numa amizade com o Dênio, depois conhecendo a Esther, me relacionando, é quando eu entendi a direção de Deus para poder ser da Dínamos. Aí eu sei que foge um pouco da pergunta, mas o chamado pastoral mesmo foi logo nos primeiros meses de convertido. Convicções internas, confirmações externas foram crescendo e nunca mais saiu. Ainda que teve muita história, muita água passou debaixo dessa ponte, desse assunto. Muitas eu pensei, será mesmo? Mas aí se confirmou com 25 anos. Então, ou seja, 9 anos depois do chamado é que eu fui ordenado. Muita gente fala, Deus falou, mas não cumpriu. Mas Deus fala, Deus confirma, né? E nós também temos que dar a nossa resposta. Se preparar também, né? Também. Houve toda essa parte da preparação também. Sim.